A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui nesta manhã de sexta-feira. Hoje são 9/5/2025. Eu venho aqui te desejar, primeiramente, uma sexta-feira de paz, uma sexta-feira de livramento. Irmãos, estávamos ontem fazendo nosso podcast com o nosso pastor Abrão e houve-se um contratempo. Estávamos gravando e no final da gravação percebemos que não foi gravado o áudio. Tivemos um probleminha desta peça, e agora eu estou fazendo diretamente com Photopower, que não dá uma boa qualidade no áudio. Mas para não deixar de fazer a obra do Senhor, eu estou fazendo pelo Photopower. Mas estarei já dando providências a esta peça para que a gente volte à nossa normalidade. E são alguns contratempos que acontecem, então já quero pedir perdão aos irmãos por estar ontem anunciando o nosso primeiro pontapé do podcast Pro da Família. E a princípio foi um tema um bate-papo bastante interessante, porém Deus não permitiu que fluísse. Mas enfim. Mas nessa manhã, sem perda de tempo, quero falar algo da parte de Deus. Eu creio que hoje seja um pouco mais demorado. E eu peço a sua atenção. Em nome de Jesus. Estarei orando para que o nosso bom Deus, no abrir da boca, Ele possa usar meus lábios, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesta manhã de sexta-feira, o Senhor tem visto, Senhor, minha alma angustiada, minha alma aflita, mas eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, os meus cuidados. Toma direção, toma primazia, em nome de Jesus, Pai. Agora, Pai querido, fala ao meu e ao coração desta pessoa que ouvirá a Tua voz, em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, eu não me canso e não me cansarei de dizer, porque base bíblica, quando Deus ele fez Adão e Eva, tanto Adão como Eva, eles eram perfeitos na sua formação. E por falar deles serem perfeitos, sem defeitos, não havia em Adão, igualmente em Eva, nenhum sentimento perverso, nenhum sentimento hoje que aflige a alma, seja
ele ressentimento, raiva, decepção, desejo de vingança, inveja, prepotência, altivez, orgulho, malícia. Nenhum desses sentimentos havia em Adão, como igualmente em Eva. Deus, ele criou o homem na sua perfeição. Observe que a base da formação de Adão e Eva foi a semelhança de Deus, a semelhança da Trindade Santa. No capítulo 2, Deus manda, no capítulo 1, Deus manda o homem multiplicar. No capítulo 1, versículo 28. Frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando Deus, ele expressa isso, quando ele dá essa ordem de multiplicação, de frutificação, o homem estava no seu estado perfeito. Mas todos nós somos sabedores que o pecado ele vai entrar no homem. E quando Adão e Eva pecam contra Deus, contra si mesmo, pode-se dizer, todo esse sentimento que eu falei que não tinha em Adão e Eva, eles vão entrar no homem. Raiva, prepotência, orgulho, ressentimento, desejo de vingança, perseguidor, ser uma pessoa perseguidora. Todo esse sentimento entra agora em Adão e Eva. Mas não fazem parte deles, porque eles não nasceram com isso. Eles estão agora carregando nas suas emoções, no centro, na sua alma, todos esses elementos que compõem o psique, a inteligência, a área mais profunda do ser que o Senhor já criou. Eles se misturaram. Esses sentimentos ruins se misturaram com os sentimentos bons. Por isso que você, às vezes, quer fazer o bem e não consegue. O apóstolo Paulo disse, o bem que eu penso em fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, sempre está praticando, porque agora começou uma guerra dentro de cada ser humano. Por isso que nós erramos. Por isso que nós falhamos. E o nosso Deus, que ele não oscila nos seus planos, nos seus propósitos, ele vai restaurar o homem. Ele vai colocar o homem, eu não vou dizer tentar colocar o homem, não. Ele vai colocar o homem, seja hoje, no futuro próximo, num estado perfeito. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15 ali do corpo transformado, corpo restaurado. Mas enquanto vivemos esta vida, o Senhor mandou o nosso Senhor Jesus Cristo a nos ajudar a tirar todo sentimento que não louva a Ele, que não faz parte da nossa vida, que não faz parte do nosso ser. O Senhor Jesus Cristo, ele vem nos ensinando sobre orar por aqueles que nos maltratam, bem dizer os que vos maldizem, aquelas pessoas que estão maldizendo de mim e de você. É para a gente falar bem deles enquanto eles estão falando mal de nós. É orar, desejar bem, não guardar ressentimento. O Senhor Jesus veio tentando nos ajudar a ser esse varão perfeito.
Quando o homem quiser te humilhar, fazendo com que você ande 1 milha, vai com ele 2. Quando alguém te ferir numa face, dá também a outra face. Ou seja, não resista ao mal, não entre no jogo do mal. Se o nosso bom Deus enviou o seu Filho para nos instruir, para nos ajudar a arrancar de nós todo sentimento que não faz parte da Trindade Santa, todo sentimento que não faz parte da criação de Deus. Se Deus enviou, é porque Ele sabe que nós temos condições, sim, de vencer todo esse sentimento. Todas essas, como é que eu posso dizer, essas coisas ruins, ressentimento, ódio, raiva, que não faz bem à nossa saúde mental, à nossa saúde física, não faz bem. E com a obra redentora, tentando nos restaurar, Ele enviou o seu Filho para nos mostrar que é possível. Essa forma que o pecado nos deixou, escute isso aqui, esse estado que o pecado nos deixou, é tão fácil abraçarmos a ideia de querer ficar com raiva, com ódio, com ressentimento. É tão fácil o estado que o pecado nos deixou. Simplesmente você olha para a cara de alguém, um exemplo, e já não vai com a cara, não engula aquela pessoa. Isso não é uma atitude de quem é perfeito. Essas atitudes é de um estado de pecado. As consequências do pecado. A pessoa persegue alguém sem mais nem menos. Simplesmente porque não foi com a cara, simplesmente não engole. E aí vai. Eu quero dizer para você que existe outro sentimento maravilhoso dentro de você. E é importante a gente ter a capacidade de tirar, querer tirar. Escuta. Esta penca de chave, ela está entre outras chaves, dentro de um anel. Mas esse anel aqui me dá a possibilidade de tirar uma por uma. Vamos supor que esta maior aqui seja a alma, o ser, esta maior. Observe o peso que ela está trazendo para essa chave que representa os malefícios da vida. Olha o peso que ela tem trazido para esta chave maior. Mas simplesmente se existe uma possibilidade de ficar livre. Existe a possibilidade de ficar livre. De jogar tudo fora. Em outras palavras, você só não me suporta se você não quiser. Você só fica com raiva de mim se você quiser. Você me ama se você quiser. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão fingindo que está tudo bem. Principalmente no nosso meio evangélico. Vemos muitos ministérios, muitos mesmo. Nós olhamos dentro para o nosso bairro, sentimos ao passar um pelo outro que há alguma coisa estranha. Pessoas que se desviam de você e de mim quando passam na rua. E quando nos encontramos em 4 paredes, para não ficar muito desconfiado daquele a paz do Senhor amarelado, sem graça, porque
ela está se preparando para pegar no microfone? E se ela pegar no microfone sem se dirigir a mim, ela vai ficar escabriada? Então, por um momento, aqui nas quatro paredes, vamos fingir que está tudo bem? E não está tudo bem. E não está tudo bem. É uma avalanche de pessoas falando mal uma da outra. É uma avalanche quando o homem... Quantas pessoas falam de mim, de você? Não procura-se um versículo bíblico, uma passagem bíblica. É ti. Só que tem um futuro nos esperando. Um futuro muito sério. O texto a qual nós lemos diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer? Vencer o quê? Estamos em batalhas? Sim. Espirituais? Sim. Espirituais externa? Sim. Mas existe uma batalha interna dentro de mim e dentro de você contra esse sentimento a qual eu citei aqui. Ou você vence esse ódio, ou vencemos esta raiva, esse ressentimento, que não nos deixa nos aproximar do nosso próximo, ou a gente ganha esta batalha, ou eu te engulo aqui na terra, ou você me engole aqui na terra, ou a gente não vai ter direito a comer da árvore da vida. Porque quando o pecado entrou, que trouxe essas mazelas para o homem, a primeira coisa que Deus protegeu foi a árvore da vida. Porque se o homem comesse desta árvore, nesse último estado que ele estava, que nós estamos, viveríamos eu e você com essa natureza perversa para sempre? Imagine o nosso Deus liberando esta árvore para o odioso, para o raivoso, para aqueles que desejam o mal, para aqueles que fazem o mal, para aqueles que